Sejam bem-vindos a mais um podcast Amigas de Negócios, onde nós traremos para vocês hoje uma convidada muito especial e eu quero apresentá-la com muito prazer, Nariana Leal, consultora de imagem pessoal e profissional, formada pela Academia de Estilo Resolva o Meu Look, colorista pessoal e palestrante e minha amiga. Seja muito bem-vinda, um prazer ter você aqui conosco, uma mulher que é assim, de uma relevância super extrema, muito importante para as mulheres, porque afinal de contas você consegue transformar um sonho em realidade. Eu posso falar isso com propriedade, porque você realmente transformou a minha imagem profissional, você sabe. Ela foi lá no meu guarda-roupa, tirou todas as minhas roupas e falou assim, essas não, essas sim. Foi perfeito. Eu choro, começo a chorar. Eu simplesmente amei. Eu olho um sapato, eu olho uma roupa, eu já penso assim, peraí, o que a Nariana falaria disso aqui? No meu lugar, o que a Nariana faria? Olha, é um prazer ter você aqui conosco. Eu quero deixar as meninas também falar pra você, o seu seja bem-vinda. Obrigada. E nós vamos começar uma conversa aqui maravilhosa. Tá preparada? Preparadíssima. Então, ótimo. Então, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Muito Seja obrigada. super bem-vinda. Tô Aqui me é uma sentindo em roda de casa conversa. já. Aqui a assim é bom. gente... Fica à vontade, nós vamos conduzindo aqui uma conversa, mas pode ficar à vontade, porque aqui nós somos amigas, tá bom? Bom, Nariana, eu quero já começar com uma pergunta assim, eu acho que é campeã, né? Acho que todo mundo gostaria de fazer essa pergunta pra você. Você acredita que a imagem profissional, a imagem, a gente tá falando agora de roupa, meias de vestimento, de posicionamento, o posicionamento de imagem de um profissional agrega valor no seu produto ou naquilo que ele está vendendo? Você acha que interfere? Totalmente. Nossa imagem está totalmente ligada àquilo que a gente faz, né? Uma das coisas que eu mais falo nas minhas palestras é que a comunicação não verbal, que é aquilo que a gente não precisa falar, não precisa verbalizar, ela está totalmente ligada ao que o outro muitas vezes pensa de nós, ao que o outro define sobre nós, né? Eu costumo usar um exemplo nas minhas palestras de 2 cadeiras, onde eu mostro e pergunto para as pessoas assim, se fosse para vocês passarem várias horas sentado em uma dessas cadeiras, uma é toda de madeira reta e a outra parece uma poltrona, acolchoada e tudo mais. Aí as pessoas falam assim, eu pergunto, qual cadeira vocês escolheriam? Unânime, escolhem a cadeira número 2, que lembra, né, uma poltrona ali. Por quê? Porque parece mais confortável, mais bonita, mais moderna. Ou seja, até uma cadeira comunica. Então, imagina nós, né, que somos aí currículos visuais ambulantes, né? Então, sim, a imagem está totalmente ligada. Muitas pessoas hoje em dia na internet, às vezes não têm bagagem, mas conseguem vender por conta da imagem. Muitas vezes nós somos enganados, né, pelo famoso marketing aí enganoso por conta da imagem. Então, sim, a imagem vende por si só. Às vezes a pessoa nem tem uma preparação tão boa, mas a imagem já vendeu. Então, Eu me faz lembro que total o dia que nós diferença. fizemos eu confundo todos os nomes, tá, amiga? Não, pode falar. O dia que você foi lá na minha casa mexer no meu guarda-roupa, esse negócio aí. O dia que você foi lá fazer isso, você falou assim pra mim, o que você quer transmitir com a sua imagem? E eu falei, eu quero que as pessoas olhem pra mim e me vejam como uma profissional da contabilidade. Que já chegue dando respeito. Que as pessoas realmente acreditem no meu trabalho, mas começando já pela minha imagem. Eu não falei mas se eu chegar numa reunião, eu já passo credibilidade pra ela. E aí foi quando você, então, veio ali mexendo nessa estrutura e mostrando pra mim. Então, pra você se comunicar dessa forma, você tem que se posicionar de tal maneira. E a gente fez ali depois a colorimetria, que foi algo que mudou a minha vida, porque eu já não fiquei mais refém de maquiagem, isso aí já é de cara. Então, mudou muita coisa. Saber o tom certo da roupa, saber a cor certa de usar, aquilo ali muda muito. Eu tenho certeza que você já ouviu de muitas clientes suas transformações. Eu queria que você citasse algumas aqui para nós. Quando a gente fez o da Atice, a gente fez o Closet Clean, que significa limpeza de closet, né? É onde eu observo ali peças que não têm a ver com o desejo de imagem da cliente. Então, cada cliente tem seu estilo, sua identidade, sua personalidade. Nós somos aqui 5 mulheres.
Se eu perguntasse para cada uma de vocês, né, ou eu conhecendo um pouquinho de cada uma de vocês, menos a Cássia que eu conheço menos, mas mesmo assim, se eu perguntasse para cada uma de vocês, fizesse algumas perguntas, iam dar perfis completamente diferentes. A Rose, que é psicóloga, entende isso. Ninguém é igual a ninguém. Então, eu começo perguntando para a cliente qual o desejo de imagem dela. Tem gente que quer comunicar credibilidade, tem gente que quer comunicar autoridade, tem gente que tá com algum problema interior, que eu e a Rose falamos muito sobre isso, né? Inclusive, depois nós vamos, né, meninas, dar uns spoilers. Tem spoiler. Olha, gente, Mas é isso, gente. mas assim, então eu pergunto a respeito do desejo de imagem, porque cada pessoa deseja comunicar algo, tudo é sobre comunicação, né? Exato. Então, assim, sobre transformação também é isso. Por quê? Porque vem de dentro para fora. A imagem, ela não é refletida. Quando você vê que uma pessoa às vezes está muito bem vestida, você conversa um pouquinho com ela, você sabe que às vezes por dentro ela não tá bem. E o que ela faz para maquiar esse sentimento? Ela se cuida por fora. Mas você conversando, você vê que não tá bem. Mas muitas vezes você conversa com uma pessoa e você vê o externo dela e você sabe que ela não tá bem. Porque o interno, você percebe ali no externo que tá tudo bagunçado, né? Como a gente às vezes cita uma casa bagunçada, entre outras questões, a psicologia deve explicar isso também. Então, a transformação, ela vem de dentro para fora. Eu tive alguns perfis de pessoas que me impactaram. Acredito que todas as profissões nós temos pessoas que nos marcam. E uma delas foi uma senhora que me procurou. Ela tem uma história um pouco triste, mas ela me permitiu contar isso até mesmo nas palestras. E às vezes eu divido um pouco. Ela foi abandonada pelo marido com os filhos ainda pequenos. Então ela entrou numa depressão profunda e ali ela esqueceu dela mesma, parou de se cuidar, parou de ter aquele amor, aquela preocupação com os filhos, parou de sair com as amigas e fazer tudo. E aí ela me procurou. Ela cansou disso, depois de muitos anos, os filhos já adolescentes. Ela falou, Nari, eu preciso de ajuda, eu não sei mais o que eu faço, eu tô doente, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer algo pra me sentir bem. O que ela procurou, como toda mulher, às vezes mudar o cabelo, mudar a cor da roupa, enfim. A gente fez apenas a coloração pessoal e o visagismo de cor e corte, que vocês acompanham sempre lá no meu perfil. E ela se sentiu tão linda no dia, quando a gente fez a transformação dela, que tem até a postagem dela lá, que no mesmo dia ela falou que ia sair com as amigas dela pra almoçar. Isso pra mim já foi um marco, uma pessoa que não saía mais com as amigas há anos, né? E o melhor de tudo foi que quando ela chegou em casa, os filhos foram recebê-la no portão e eles falaram, aí ela achou estranho que os filhos eram adolescentes, porque adolescente vai receber a mãe no portão, né? E aí ela falou que eles foram no portão porque sabiam que ali está diferente. Aí eles começaram a chorar. Que legal. Ela não entendeu por que eles estavam chorando. E aí eles falaram assim, mamãe, a gente tá chorando porque a gente lembra que quando a gente era pequeno, você se cuidava. Você se amava. Olha só. Então isso marcou a vida deles e isso marcou muito a minha vida. Eles choraram, tiveram ali um momento em família. E isso mudou completamente ela de dentro para fora. Então são pequenas transformações que através da imagem a gente consegue tratar um pouco das feridas emocionais. Então, também. se cuidar é um ato de amor, né? Com certeza. E como que funciona esse processo, assim, quando alguém te procura? Como que é feito? Assim, o primeiro passo. Eu sempre pergunto para cliente, assim, igual eu perguntei para ti, se independente do serviço que eu faço, entra em contato comigo, às vezes no WhatsApp, no Instagram, eu pergunto, qual é a sua necessidade? Né? O que você está buscando? É uma imagem pessoal, uma imagem profissional que você precisa linkar? Pra gente não gerar um personagem, uma pessoa... Não adianta eu transformar a imagem profissional e durante a semana a pessoa tá ali totalmente diferente. Então eu pergunto a necessidade da pessoa. Se é profissional, eu falo, olha, nós precisamos criar um link aí uma conexão entre sua imagem pessoal e profissional. E aí a pessoa fala, olha, eu não sei por onde começar, eu queria mudar meu estilo, eu queria melhorar meu cabelo, eu queria ver o que me favorece. Aí eu indico começar pela análise de coloração pessoal. Por quê? Porque a análise de coloração pessoal já dá um up na pessoa. Então ela já se sente mais encorajada a seguir os próximos passos. Por quê? A análise de coloração já te mostra o que te favorece. Então você já fala, uau, já tirou manchas, efeitos de ruga, me deixou realmente mais bonita. As pessoas já começaram a me elogiar. Sim, as pessoas amam ser elogiadas. Com certeza, né? Por mais que a pessoa não saiba mulher. receber elogios, que eu já passei por essa fase, você fica assim, mas a pessoa gosta de ser elogiada, todo mundo gosta. Então ela já faz aquele processo ali da análise de coloração. Fazendo com o visagismo, a gente já muda o cabelo e indica ali os tons de maquiagem e o corte. Gente, um corte só já faz total diferença, eu tenho algumas postagens. Aí depois vem o processo Descubra o Meu Estilo, porque as pessoas às vezes falam, não tenho estilo. Sim, todo mundo tem. Vocês viram que eu bati o olho na Rose e falei, ela tem um perfil romântico. Então a gente conhece as pessoas, mas às vezes a pessoa habitua num estilo em que ela não se vê mais. Aí eu ajudo ela a desenvolver esse estilo através da identidade dela e do desejo de imagem. Depois a gente faz a parte de closet, que é o que eu fiz com a Tice Closet Clean, montagem de looks e no final personal shopper. Muito bom. Muito bom. E esse processo de dentro para fora foi algo que eu já vivi.
teve um certo momento ali, pandemia, né? Aconteceu muita coisa durante a pandemia, nossa cabeça também aconteceu muita coisa com ela. E me transformou, porque eu estava passando por um momento, uma transição que eu não estava mais me identificando, não fazia sentido pra mim. E depois de um ano, só acordando e fazendo um ravo aqui, sem pentear cabelo, botando só um hobby, meu Deus, o que meu marido tá vendo todo dia? Socorro, eu preciso me cuidar, me amar. E aí eu fui e abri o guarda-roupa e tirei todas aquelas roupas que não faziam sentido para aquele momento. E me renovei, né? Mudou, assim, só de jogar, não jogar, doar, né? Vamos falar o termo correto. Só de doar aquelas roupas que naquele momento não fazia conexão comigo, já me renovou. E eu vivi esse processo agora, de novo. Antes de ontem, eu olhei para meu guarda-roupa, saí tirando tudo aquilo que não conectava mais comigo. Porque eu já estou em uma outra fase, já estou conectando de uma outra forma, comunicando de uma outra forma, né? Então, nós externamos aquilo que a gente tem por dentro. Exatamente, exatamente. E isso faz total diferença na nossa vida, porque muitas vezes a gente olha no nosso guarda-roupa e a gente veste uma roupa, se olha no espelho e não se enxerga. E eu falo muito isso. E isso é o que eu tava falando sobre o desejo de imagem. Tem gente que eu conheço, que eu vou tratar, a pessoa tem ali acima de 40 anos, a pessoa se veste como criança e adolescente ainda, que é a comunicação não verbal. Mas ainda tem a comunicação verbal, que às vezes é aquele comportamento infantilizado, que eu falo nas palestras, aquela voz muito menininha, aquele jeitinho de criança falar, o jeito de rir, e aí a pessoa quer comunicar credibilidade, autoridade no trabalho e não consegue. Não consegue. Aí ela fica assim, nossa, por que eu não consigo? Onde eu estou errando? Muitas vezes ou está na comunicação não verbal ou está ali no comportamento mesmo. Mas essa mudança de você olhar e falar assim, peraí, eu preciso fazer algo, né? Porque quando a gente se arruma e se maqueia, por exemplo, para ir a um evento, a um casamento, a gente enche o nosso celular de fotos, porque a gente está se sentindo linda, bonita. Então eu falo que até mesmo para trabalhar em casa, quando eu não vou atender clientes online, eu faço uma maquiagenzinha, eu troco de roupa, eu tomo banho, porque aquilo faz meu dia render. Então, pra mim, faz total diferença. Essa análise do guarda-roupa, essa análise mental que você fez primeiro, peraí, eu preciso fazer algo, é o que as pessoas às vezes precisam desse despertar, né? Desse time. Exatamente. Nari, o que você observa, por exemplo, que você recebe muitas mulheres e cada uma com um desejo, né, assim, o que elas querem comunicar, que seja um reposicionamento profissional ou que seja na vida pessoal mesmo. Deve ser muito interessante para você presenciar, assim, você vai lá com toda a sua propriedade, a parte técnica, né, que seja para fazer o closet clean, né, assim. Isso. Como eu fico pensando, as expressões, até mesmo que elas verbalizam durante todo o processo. Você deve acompanhar muita coisa interessante, assim. Às vezes você vai retirar uma roupa ali que tem peso afetivo para a pessoa. Eu acho que é uma troca. Você deve ter várias experiências. Conta alguma coisa pra gente nesse sentido. Acontecem coisas emocionais que a gente eu sente. imagino. Porque eu entro em casas de várias pessoas. E não sei se vocês Sim. também pensam assim, mas assim, não aquela questão cósmica, mas uma questão de energia. Tem. Vocês acreditam? Sim, Então, na eu acredito psicologia muito a gente nisso. fala. Aham. Então, eu entro em ambientes em que eu sinto a energia do lugar. Então, eu sinto quando a cliente muitas vezes está presa, quando ela tá precisando se libertar, mas ainda não consegue, tá com o pezinho preso em alguma coisa. Às vezes, quando eu vou tirar alguma peça, tem um apego emocional, né? Tem uma história por trás daquela peça. Ai, foi meu marido que me deu quando a gente se conheceu, que eu tinha 15 anos. Aí eu fico assim... Eu tenho clientes que guardam roupas de quando engravidaram, os filhos já têm 18, 20 anos. Nossa. Então aquelas peças estão ali praticamente É um assim, valor roupa, sentimental. A peça tá lá assim, pelo amor de Deus, me tira Não, daqui. e eu acredito Eu que guardei você... uma peça só. Essa Mas eu caixa não preta. uso. Começaram a lavar. Mas eu não uso, mas ela tá ali Eu guardada. acho Porque... que nesse nada. lugar. Quando ela falou da blusa infantilizada lá, Não, da cena de ela se quase sentiu 40 anos, eu lembrei da minha blusa de ursinho, que ela falou, essa aqui, Tiane, eu... Não. Tudo bem, pode tirar. Mas acontecem, do mesmo jeito que acontece isso, já tiveram clientes que se emocionaram, porque na verdade Imagino. quando eu sento pra conversar com elas, que eu chego em casa ou online, quando elas vão falar desse processo de mudança que foi o que a Stephanie viveu, elas não conseguem falar sem chorar. Porque é algo de fato na área. Gente, a imagem tem poder E eu demais acho que tem uma sobre entrega. nós. Pra você, Exatamente. eu acho que quando a pessoa te procura, já tem uma entrega muito grande. Porque pra você mexer com a sua imagem, porque tem uma questão de construção, a gente vai construindo esse processo da imagem de acordo com o olhar do outro, aí vem muita questão de
com quem a pessoa convive, do olhar da família, do olhar das Exatamente. pessoas do trabalho, o que está influenciando aquela pessoa para a construção da autoimagem. Então, eu acredito que quando a pessoa te procura, ela já está muito, ela rebaixa as defesas, ela já está muito vulnerável. Eu acho que as pessoas chegam para você vulneráveis. Tipo assim, me reconstrói? É mais ou menos isso? E fora que nós temos algumas questões também. Muitas vezes a pessoa tá presa porque às vezes o marido não quer uma mudança, porque o marido é acostumado ou gosta daquilo. Por exemplo, mulheres que têm vontade de cortar o cabelo, mas o marido não deixa. Uhum. Mulheres que têm vontade de transformar, mas o marido às vezes não quer, porque às vezes é um ciúmes, é uma insegurança, ou porque acostumou com a mulher daquele jeito. Uhum. E aí elas muitas vezes ficam presas, mas quando elas às vezes querem se libertar, é algo assim transformador mesmo para elas. E muitas vezes quando elas vão até mesmo contra o que o marido tá querendo, os maridos amam, porque elas que marido que não ama uma mulher que se cuida, né? Que tá mais bonita, que tá mais atraente. Confiante. Eu falo, quando eu vou na casa das clientes, vou fazer closet clean, e eu vejo umas roupas que elas dormem, eu falo, não é possível que você dorme. Tá vendo? Que elas colocam vulnerabilidade. Tem que ter uma entrega, né? Todas. Os maridos sabe? Aí a negociação acontece aí. Exatamente. Essa semana eu fui fazer um closet clean e eu tirei algumas roupas. O marido chegou e falou: obrigada. Essa roupa estampada, essa daqui, esse sapato. A camiseta do político. Ela falou: meu marido veio, vai te agradecer. Então, assim, olha pra vocês verem, eu já recebi pedido de um marido que entrou em contato comigo por uma funcionária dele, porque sabia que eu ia fazer um personal shopper, eu contando várias coisas. Eu ia fazer um personal shopper da mulher dele, ele entrou em contato comigo pra falar assim, pelo amor de Deus, não deixa ela comprar isso, isso e isso. Porque, assim, os maridos são muito observadores, homens são muito observadores. Então, às vezes, a mulher acha que tá agradando, ou quer fazer um agrado pro marido, que não tem problema algum também. Sim. E, infelizmente, às vezes elas acabam deixando pra lá. E aí é onde elas perguntam, meu casamento esfriou, eu preciso me cuidar, que elas me procuram muito pra isso também. Eu preciso cuidar do meu relacionamento. Aí eu falo, onde você tá errando? Na camisetona, velha. Naquele pijama Na camisa feio, de bicho, que eu tô dormindo todo dia. Aquele ursinho. Mas assim, não tem problema. E quais são os erros assim mais comuns que você consegue perceber assim, ou se existe um erro ou não? Como que pra você São assim, sua vários, visão? depende bastante, assim. Mas hoje em dia, os maiores erros são em tons de cabelo, que a pessoa às vezes é uma temperatura fria usa um cabelo quente, a pessoa é quente usa um cabelo frio, não vou citar Olha, esse me ano aqui. dedando aqui. Ela já sentiu no ar. Eu já senti que é comigo essa conversa. Então, assim, as pessoas erram muito em tons de cabelo e tons de maquiagem, que era algo que eu errava muito antes da minha análise de coloração. Meu cabelo era um laranja bem aberto, eu usava tons da rosa, eu achava que era amarelo. Igual, maquiagem, eu sempre falo pra Rosiane, quando eu faço maquiagem, eu fico muito incomodada. Porque eu sempre acho que tá muito exagerado. E parece que todo mundo que vai fazer maquiagem em mim gosta de passar mais igual, mais forte. E cabeleireiro e maquiador deveria fazer a coloração. Com Pra certeza. entender sobre a temperatura de pele de cliente, porque tem muitas verdade. peles neutras que precisam de mistura de base. Pode ser o seu caso que aconteça isso. Na misturinha, eles acabam pesando mais pra uma cor do que pra outra. Mas em termos de estilo, as pessoas erram muito em questão de corte, caimento e acabamento de peças. Que a pessoa acha assim, tô com um blazer, tô super elegante. Aí o corte do blazer tá todo assim, a costura, O tecido. tá todo... Aí a pessoa veste, a Cheio de comunicação bolinha. grita, porque é o que a gente vê primeiro. Então, assim, qualquer pessoa que bate o olho, é um sapato sujo, é um sapato estragado, a mulher, tô de salto, mas o sapato tá quase esfarelando. Anda. Esses erros são extremamente... Tudo certo! Agora que eu vou falando, vocês não Mas já vai servindo, a gente já vai... Exatamente. A gente... Foi por isso que você tirou meus blazer? Foi, amiga. Entendi. Eita, gente. Mas como isso, substituiu meus blazer. Precisa ver o tanto que mudou depois que eu fiz esse posicionamento. Não, e quantos looks a gente montou com 20? A Tice tinha mais ou menos 20 peças que dava pra montar bastante looks na época. A gente montou uns 90 looks. Olha só. Sério? Foi. Combinações. Entre blazers, Inúmeras. blusas e calças. E a gente usou o mesmo Na sapato área. várias vezes. Olha que Sim. legal. Nari, o tipo de, né, os clientes, geralmente, que me acompanham e que me contratam, são clientes bem exigentes. Então, a linguagem, né, que a gente precisa transmitir, ela tem que estar alinhada com o público que a gente trabalha. Ele é exigente, então eu tenho que transmitir, talvez, ali, uma autoridade, né? Transmitir uma ideia que eu domino, Sim, enfim, para passar confiança.
Nesses termos, como que a gente pode trabalhar de uma forma sem perder a nossa autenticidade, para não ficar aquela questão repetitiva demais que a gente vê por aí? Ou estereotipada, né? Sempre Sim. no blazer, sempre Sim. não sei o quê, sempre na alfaiataria. Como passar essa imagem sem perder a nossa essência? Por exemplo, eu falo muito sobre isso. Eu não sou uma consultora, tanto que se vocês acompanham no meu Instagram, vocês vão ver gente de vários estilos. Então, assim, eu vou montar Sim. look, dia a mulher é clássico, dia a mulher é romântico, Aham. dia a mulher é dramática, principalmente em mala e montagem de looks, vocês conseguem perceber essa diferenciação. Ah, Mas muitas pessoas me procuram porque se identificam com o meu estilo, então querem se vestir como às vezes eu me visto, por causa de uma identificação. uhum. Então, às vezes, vocês vão ver pessoas mais parecidas um pouquinho comigo. É igual um fotógrafo, vamos supor, você vai casar, você vai ter um evento, você vai procurar um fotógrafo que tenha o seu estilo de Sim. fotografia. Você não vai procurar um fotógrafo pra noite, que normalmente faz casamentos mais durante o dia, o estilo dele é rústico. Ou você não vai procurar um fotógrafo pra durante o dia, que o estilo dele é super clássico, aqueles estilos de igreja. Então, às vezes, você vai por identificação. Às vezes, os seus clientes vão te procurar por identificação nos seus projetos, porque gostam dos seus Sim. projetos, porque gostam da maneira como falam do seu trabalho, né? Sim. Então, às vezes, tem por identificação. Mas, mesmo assim, eu trabalho com a identidade de cada pessoa. De cada pessoa que me procura, independente se é pra imagem pessoal ou profissional. Então, o que acontece? Eu respeito o estilo dessa pessoa. Quando a gente vai fazer personal shopper, quando eu vou fazer descubra meu estilo e biotipo, eu faço um questionário de perguntas, uma entrevista, para entender como que aquela pessoa quer comunicar e qual é o estilo dela. Inclusive, eu peço fotos de referência da maneira como ela gostaria de se ver, para eu trabalhar em cima disso, justamente por respeitar essa autenticidade. Então, a gente trabalha construindo algo que você quer se ver. Independente se você e outra pessoa de um estilo diferente querem comunicar a mesma coisa, como autoridade, credibilidade, vai ser para sua área. Vamos supor, você é uma arquiteta super estilosa para um estilo dramático. Vou trabalhar em cima disso. Então, às vezes, um blazer para você que é o mesmo que vai vender para outra cliente, você vai usar de uma forma, ela vai usar de outra. Ou às vezes o seu estilo não vai ter nenhum blazer. E para essa pessoa que vai ter. Então eu trabalho mais ou menos assim, respeitando totalmente o desejo de imagem de cada pessoa. Perfeito, porque a autenticidade, igual na minha profissão, né? Os projetos, eles precisam ser autênticos. Porque os clientes são diferentes um do E outro. É o que te É uma diferencia dos personalidade outros profissionais, né? diferente uma da outra. Então a gente precisa ler esse cliente com o perfil dele e aplicar de uma forma estratégica no projeto. No seu caso, a imagem, né? Eu acredito que todo mundo aqui praticamente, eu não sei a área da caça, mas mais ou menos a gente faz questionários Um a respeito briefing. do cliente, Sim, exatamente. sim. Né? Quando eu trabalhei no marketing, a gente fazia mesmo, para entender como funciona. Essa é a área dela, Marca. Ah, ótimo. Então, Principalmente, né, inclusive, pra É entender. até legal de falar, porque eu sou ex-bancária. E quando eu saí do banco, gente, eu tomei uma raiva do meu guarda-roupa. Eu não queria usar meus blazers, eu não queria usar Era nada. tudo muito social e encaixado. Não, né? e Pessoal, assim, Conectava verdade. numa outra época, É, né? e aí, aí veio a pandemia. Aí, só em casa, a minha filha tinha acabado de nascer. E aí, agora que eu estou em transição de carreira, que eu estou começando a descobrir e a me vestir novamente, né? Se Devido a essas identificando. pessoas aqui, Oh, meu né? Então, assim, pra mim agora tá sendo tudo muito novo. Então, assim, eu estou me redescobrindo, Você né? está também se até na identificando imagem. com a nova Sim, Cássia. né? Porque a Você transição, querer de, mudar de lugar. a transição de carreira também requer essa questão da Sim, imagem, né? sim. Tipo assim, É qual a imagem exatamente você... isso. Por exemplo, imagina a Cássia, que trabalhou no banco, aquele jeito bem encaixotadinho de bancária. Bem Porque tradicional. normalmente você vai nos bancos, as mulheres são praticamente vestidas iguais. É Porque é um verdade. padrão, é um dress code exigido, igual pra normalmente direito. Mas dá pra você se destacar. Porém, a maioria é tudo muito igual. Aí imagina você sair com aquele estilo e chegar e falar, não, eu trabalho com marketing. Aí a pessoa olha pra você. Parece que é encaixotado também. Nossa, o estilo dela do marketing vai ser encaixotado, porque o seu estilo vai comunicar primeiro. Então, essa transição de imagem é o que vai fazer diferença no seu trabalho. Então, e aí o que acontece? Hoje eu trabalho na academia do meu esposo, então eu vivo de roupa de academia, né? A Rosiana até brinca. Não me exponha. Socorro, Dá, Mari, guarda-roupa dessa moça. Dá pra poder conciliar essa questão da imagem, porque assim, eu gosto de coisas, eu gosto de estar confortável, Aham. né? Então assim, pra mim usar uma maquiagem, colocar um salto, eu vou te falar, é mais difícil, ainda mais depois que eu, né, me tornei mãe, salto com criança, é aquela loucura, né? Dá pra conciliar, assim, essa imagem igual
de trabalhar ali dentro de uma academia e, ai, não, saindo da academia eu tenho um evento. Dá pra fazer, conciliar essa imagem? É o que eu falo muitas vezes para algumas clientes minhas que me procuram, que elas são psicólogas, às vezes na área infantil. Aí vai sentar com a criança no chão, vai brincar com tinta, vai fazer isso, vai fazer Já aquilo. tive Elas, essa Nari, mas fase. eu vou sujar. Nari, mas não sei o que, Nari, mas não sei o que. Eu falo, ok, mas quando você sai da sua casa, até você chegar no local do seu trabalho, quando você termina de atender, que você vai receber um pai. Não tem essa mudança, não precisa ter essa viradinha de chave, essa mudança de mentalidade. Precisa. Então, Nossa. infelizmente... Tem que ter um exercício, uma percepção. Infelizmente, são algumas coisas desconfortáveis que a gente precisa aceitar para entender. Por exemplo, tem um monte de gente que escolheu a área do direito, mas odeia se vestir como o dress code do direito exige. Então, a pessoa faz aquele sacrifício de se vestir. Por exemplo, tem dia que tá quente, mas para onde eu vou o local, eu preciso usar blazer. Então, eu posso estar derretendo por dentro que eu tô assim, ó. Linda, Gente, maravilhosa. Só que o seu caso, como é roupa de academia, aí tem algumas questões. Por exemplo, você pode escolher roupas mais estilosas para você se destacar. A maquiagem também é o que vai fazer você se destacar. Não precisa ser forte, mas precisa ter um batom, pelo menos um blush, para você chamar um pouco mais de atenção e demonstrar ser mais estilosa para sua área. Mas, por exemplo, alguns conjuntos de moletom estilosos, alguns tênis mais estilosos é o que vai te dar Tem esse... solução pra tudo. Exatamente. solução pra Aí tudo. vai Ou seja, sair, consultoria, amiga. compra uma Max camisa, por exemplo, vai sair da academia, uma comprida, joga ali por cima daquela roupa, você vai estar estilosa, você vai estar com uma bolsa estilosa. Então, em qualquer lugar que você for, você pode ser notada, até mesmo com roupa de academia. É o que vai ser seu... Igual um exemplo, Perfeito. às vezes eu tô lá na academia, tem uma reunião de escola, né? Eu falei, não, aí eu, tipo, põe a Max camisa e vai. Nossa, gente, Puxa a manguinha assim, coloca um acessóriozinho, um anel, alguma coisinha, só pra você ficar mais feminina ainda. Você vai chamar muita atenção. A nossa imagem, ela é muito importante mesmo. Você comentou numa parte aí sobre o trajeto, né? Você sai de sua casa até chegar no fulano, no destino. Esse trajeto pode acontecer tanta coisa, o seu carro pode quebrar e a pessoa que for te ajudar vai te ver ali ou muito bem arrumada e já vai gerar uma primeira opinião, porque a gente tem segundos, não é? Pra gerar Sim, uma primeira de 3 opinião a 5 ali. segundos no máximo. Ou positiva ou negativa. E esse cliente, ele pode se tornar... Olha, já dei a O resposta. Essa pessoa pode se tornar o seu cliente pelo Exatamente. julgamento, entre aspas, que ele criou ali da sua imagem, ou ele falar, nunca mais eu quero ver essa pessoa. Exatamente. Essa pessoa não vai resolver o problema que eu tenho. Não sei, né? Olha só, são inúmeras Não, e a gente possibilidades. já A gente viu precisa casos- ter atenção. A gente já viu casos de pessoas que às vezes bateu o carro numa moto, bateu um carro no outro carro e hoje as pessoas são casadas. Olha aí, já pensou em Imagina, comprar? Não é só pra O relacionamento, poder do- mas às vezes você vai ajudar uma pessoa, por exemplo, furou um pneu, aconteceu alguma coisa, precisou parar numa oficina. Como é que você desce da oficina cheio de homem, às vezes, com uma roupa desconfortável, Sim. com pijama, que já foi o caso de clientes minhas, né? Meu carro estragou, eu tava de Nossa. pijama, porque eu tava indo só não sei o que, eu não ia descer do carro. Imprevistos Só tive que descer acontecem. Na avenida, acho que foi na Avenida Brasil, pedir ajuda de pijama, Meu gente. Então, assim, são Nossa, situações gente, eu que não vou podem falar acontecer. nada. Meu Mas, marido- por exemplo, você sai, vai rapidinho. Às acontece. Às vezes eu vou levar Precisamos meu marido no estar serviço prontas. de pijama, eu coloco uma blusa. Cássia, pelo amor de Deus, se bater o carro, eu falo, não, amor, não vai acontecer nada não, E vamos. Tá vendo? Nunca mais, nunca No elevador. Justamente, nós precisamos estar prontas, porque a Sim. qualquer momento é uma possibilidade de uma porta que vai estar se O abrindo. pior Sim. é, às vezes, você encontrar um cliente. É. E você tá na hora... Vai e- caçada. Acontece com Aquele frequência. cliente é o oposto. Aí ele pensa assim... Nossa, então essa pessoa é a fulana? Porque ele não Nossa, vai mais sim. ficar com a imagem Acontece que com ele encontrou. Ele vai frequência. ficar com a imagem de você ali. Então, assim, quando você encontra... Já aconteceu várias vezes. Tem vários casos engraçados, viu, gente? Na minha profissão, que eu nunca contei. Por exemplo, coisas peculiares que eu já encontrei na casa de cliente ou que aconteceu. Tem umas engraçadas, mas enfim. Às vezes eu vou ao supermercado e as pessoas começam... Eu vejo uns vultos passando, correndo, assim. Vocês acreditam que as pessoas me veem, elas escondem? Eu sou a primeira a esconder. Aí uma amiga minha me viu uma vez, me filmou sem eu ver ela. Ela falou assim, gente, a Nari tá no mercado de salto. Olha como é que eu tô. E ela se filmou e me filmou de longe, só postou e me marcou. Eu comecei a rir. Né? Só que assim, as pessoas me encontram e falam assim, eu tava arrumada até agorinha, foi eu pôr um chinelo e te encontrei. Então, Nossa! são situações Nari, que acontecem. Eu queria te perguntar, porque assim, hoje você é o seu trabalho isso, mas você passa isso com muita naturalidade. Então, como que você consegue mostrar isso para suas clientes de que você vai trabalhar algo externo nelas, mas tem que ser algo que vai permanecer na vida delas depois da consultoria, sei lá, do serviço que você for prestar, para que seja algo natural, que seja algo que permaneça, mas que não tenha que ter muito esforço, sabe, assim,
tem que ser um processo que vai se tornando sólido e natural também. Leve. E que a pessoa não fique estereotipada, sabe? Como é que é isso? Através, por exemplo, das entrevistas, eu consigo entender mais ou menos um pouquinho. Mas tanto nas minhas palestras, quanto quando eu converso com as clientes, eu falo para elas assim, olha, você tá me procurando para te ajudar em algo. Só que se você não vira a chave na sua mente de que você precisa disso, de que isso faz parte, de que o mundo está evoluindo e nós precisamos evoluir conforme o mundo evolui, senão a gente fica para trás. E aí daqui 10 anos, 20 anos, nossa, por que naquele tempo eu não fiz isso? Por que naquele tempo eu não fiz aquilo? Sim. E todos os trabalhos da consultoria de imagem são para a vida inteira. Uma vez que você descobre sua cartela para a vida inteira, uma vez que você descobre o corte que te favorece, a cor, o desejo de imagem atual. O desejo de imagem muda, viu? Por exemplo, alguns anos atrás a gente tinha um, agora a gente tem outro, daqui a pouco talvez eu possa mudar. Mas você já vai ter aquela mentalidade do que você precisa fazer. Sim. Então, assim, só não vai dar certo se a pessoa desistir dela. Se a pessoa virou a chave naquele momento, mas depois, tanto faz, eu não me ligo mais pra minha imagem. Por exemplo, às vezes as pessoas me mandam na caixinha de perguntas assim, Nari, uma roupa que eu possa vestir e sair de casa rápido. Eu falo, gente, bons tecidos amassam. Eu não vou indicar pra você, por exemplo, elas mandam, né? Tecidos que não amarrotam, tecidos que eu não preciso passar. Gente, precisa passar. Nós temos que ter essa mentalidade. Então, assim, tecido bom, tecido amarrota. Olha, ótima dica. Bom tecido Eu não sabia disso. Então, esse aqui é um bom tecido. Mas assim, por exemplo, aí eu falo pras clientes assim, acabamento faz total diferença. Eu já visitei closets onde a cliente tinha um conjunto de blazer e calça que custava 12 mil reais. Ela não usava porque não sabia como usar. Porque ela vestia e deixava ele grande. Retão. Eu falava pra ela, puxa uma manga, coloca um detalhe aqui pra segurar. Às vezes ajusta aqui, coloca um cinto. Vamos fazer a barra, vamos fazer a lateral. Acabamento. Assim como numa casa, numa reforma, precisa do acabamento pra ficar perfeito. Certo? Sim, Fala com disso com propriedade. certeza. É o que faz diferença em todos os projetos. As pessoas precisam entender que roupas, imagem, precisa de um acabamento. Uma maquiagem, você não vai fazer só a pele e sair. Sim. Né? Uma roupa, você não vai simplesmente vestir ela e sair. Então eu falo pra elas assim, tecido bom amarrota. Ou seja, a amarrota, ela estava passada, com o movimento do dia a dia, você senta, levanta, faz alguma coisa, ela deu uma leve amassada. Diferente de amarrotado, que não foi passado, que não foi bem passado. Então, tudo isso também tem a ver com a questão da mentalidade. A pessoa entender que ela precisa fazer algo. Sair E você dessa acessa, né, procrastinação. além. Exatamente. Eu acredito que... Perdão. Pode falar. Mas eu acredito que, assim, quando você escolheu essa profissão, eu acho que isso renderia até um outro podcast, né? Quando você escolheu isso, você já tem um olhar para as mulheres. Você trabalha não, com homens também agora, Trabalho né? com homens Então, também. assim, você já tem um olhar para as pessoas de uma forma diferente. Sim. Que você pode agregar no completo, não é só na imagem da pessoa. Então, você acompanha essas transformações internas também, né? Eu acho que deve ser muito interessante, Eu sabe? brinco que eu deveria ter uma psicóloga só para a área da consultoria de imagem, porque eu Tem preciso, tudo a às ver. vezes, entender. Aham. Pessoas, quando você senta, normalmente, quando você tem uma boa leitura, eu sou muito observadora, desde muito criança eu sou muito observadora. Então, eu tenho uma irmã psicóloga, inclusive a Rose é mais irmã dela do que Gente, eu tenho uma irmã gêmea por aí. Sim, super. Eu tenho irmã gêmea por aí, tá? Mas, por exemplo, ela também é psicóloga. Então, na fase de estudos da minha irmã, na fase de TCC, eu ajudei muito ela, lia muitos livros com ela, tava ali na participação. Então, eu já era observadora, eu comecei a observar ainda mais. Então, quando eu encontro um cliente, às vezes ele tá conversando comigo, eu sei onde tá o problema, e às vezes não tá na imagem. Mas por ele não tratar aquele problema, ele não consegue externalizar aquela imagem. Então, é bem complexo a área da Sim. consultoria. E tem tudo a ver mesmo. E assim, lá dentro da contabilidade, quando um cliente chega querendo abrir uma empresa, às vezes ele adiou por muito tempo esse sonho de ser empresário, de abrir o seu CNPJ, por achar que era caro demais. Eu vou gastar demais, então não compensa, algo do tipo. Então ele prefere ficar ali trabalhando como autônomo, às vezes correndo um risco ainda maior de, se a Receita Federal te pegar, vai ser autuado com um valor muito maior, né? Então, assim, o que eu quero fazer esse link? Às vezes a pessoa, ela não busca uma mudança de imagem por achar que vai sair caro demais, por achar que vai sair muito dinheiro do bolso. Eu costumo dizer, ali para os meus clientes na contabilidade, que abrir a sua empresa, ela não é um gasto, ela é um investimento. Então, da mesma forma, mudar a sua imagem não é um gasto, é um investimento.
É dessa forma que a pessoa tem que ver, né? Bom, gente, maravilhoso o nosso assunto. Lamento informar que já acabamos. Nossa, mas tem eu tanto ia pra perguntar uma conversar. curiosidade. Nossa, gente. Deixa eu perguntar. Eu vou Quatro voltar. mulheres com Eu vou consultora de voltar. moda, a gente tá cheio de perguntas. Eu vou voltar pra gente fazer o porque fica muito bonitinho. Tá, Gente, vai. nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Eu queria perguntar uma curiosidade, Vamos pode? Vamos ter que fazer outro Parte podcast. dois. Parte dois, 2, porque não vai teremos dar. parte 2. E para as nossas considerações finais, primeiramente, muito obrigada, Nariana, por ter vindo. Eu vou deixar a Cássia fazer a pergunta dela, mas eu já vou encerrar. E eu quero dizer assim que se inscreva no nosso canal do YouTube. Nos siga no Instagram, Deixa o seu sabe? like, Deixa o seu like. comente. Deixa o seu like. Vou falar igual a minha menina. Curte, nos siga, inscreva no canal, deixe o seu like, enfim, é isso. Compartilhe com outras pessoas, porque com certeza vai agregar na vida de muitas mulheres, né? Essa nossa consultoria aqui com a Nariana. Ai, eu amei. Eu também. E nós temos spoiler daqui a pouquinho. Vai com a É só uma pergunta da Cássia. curiosidade. Você se sente pressionada? Tipo, Ah, nossa. não é? Porque assim, eu tenho a impressão que você tem que estar sempre Alinhada. alinhada. Você não pode falhar. Mas acontece de você sair sem, tipo, nossa, eu preciso fazer algo e não deu tempo de arrumar ou não? Você já já sabe o que você tem que fazer, pelo menos pra não sair, assim, alguém te ver e falar, nossa, mas ela hoje tem isso, assim, Ou eu fiquei até aqueles curiosa. dias que eu tô Porque, super querendo ou afim, não, quero a gente vive num mundo onde as pessoas assim. criticam a Tem uma qualquer custo, expectativa a né? respeito. Falou Nariana, Isso. tem uma expectativa, Então entendeu? eu fico com essa curiosidade, porque, gente, na correria do dia a dia, às vezes eu vou no mercado, eu falei, gente, eu tô com hoje mesmo, eu fui lá fazer o cabelo e maquiar com aquela roupa, eu falei, gente, mas eu vou com essa roupa mesmo, porque eu não tenho tempo de me arrumar, não. A boca da Nariana tá assim. Eu encontro ela lá. Mas eu tenho muito essa pressão, mas engraçado, é algo que faz parte de mim. Eu lembro da minha mãe ficar implicada, porque ela falava assim, vamos ali na padaria, eu ia tomar banho. Desde criança eu sou viciada em tomar banho e me arrumar, desde bebê mesmo. Minha mãe me perdia, eu tava dentro da banheira, às vezes até de roupa. Então, assim, é algo que faz parte de mim. Mas já aconteceu, muitas vezes eu ter que sair correndo, alguma coisa assim. Mas a roupa sempre me preocupa. Às vezes não deu tempo de uma maquiagem. Eu coloco um óculos escuro, passo um batom, algo Tem assim. uma Mas eu tô estratégia. sempre preparada Sempre com tem uma algumas coisas na minha estratégia pra bolsa, poder. produtos de maquiagem na bolsa e também em casa. Então, eu sempre tenho alguma coisa ali na bolsa pra eu não sair daquele jeito. Eu lembro que as pessoas falavam que amavam a época de máscara, né, gente? É verdade, eu atendi, eu passava eu só vou rindo. tirar as máscaras de vocês, vou ver, mais brincadeiras. Mas essa pressão, ela é muito real. Por quê? É exatamente o que eu tava falando. O advogado, às vezes, não gosta de advogar. Não gosta, na verdade, gosta de advogar, mas não gosta do dress code exigido no direito. Mas ele faz aquilo ali porque é um dress code exigido. São regras. O mundo tem regras. E nós precisamos seguir essas regras. Então, do mesmo jeito que eu cobro os meus clientes, eu falo pra eles a importância, eu sou muito mais cobrada, mas principalmente por mim. Então, eu me cobro muito nessa questão de sempre estar saindo arrumada. Por exemplo, eu fui lavar o cabelo e minha unha deu uma lascadinha na ponta. Eu fui lá na menina hoje pra ela fazer minha unha, Retocar. pintar ali, mesmo que tava arrumadinha, amanhã eu vou fazer novamente. Então, são cobranças que o meu trabalho exige de mim. E são, às vezes, muitas vezes, alguns desconfortos que eu sei que são necessários para eu chegar onde eu quero chegar, para eu transmitir aquilo que eu desejo, que é aquela questão da comunicação. Se eu desejo comunicar Sim. isso, eu preciso virar a chave de que eu preciso fazer aquilo. E pra literalmente, aumentar o Nariana, todo lugar que você encontrar ela vai estar impecável. Nossa, tomara que vocês nunca me mandem. Ela tá gerando mais expectativa ainda. Essa parte pra academia. Porque academia eu brinco que eu tenho outra skin. Não, até na academia. Na academia eu brinco que eu tenho Até outra na skin, academia. porque eu chego, às vezes, com a roupa de trabalho na academia, às vezes eu tô de salto. Aí os meninos, gente, chegou. Os meninos Chegou, da academia chegou. zoando, né? O pessoal que trabalha lá. Aí eu saio toda de preto, tênis, amarro o cabelo, os meninos, o que aconteceu? O que aconteceu? Porque eu saio meio assim, muito estilosona, entro muito arrumada, assim, saio mais um estilo, mais estilosa, mais dramática. Aí o povo... Mas eu assim? acredito, Nari, que também, é só assim, a gente tem que finalizar, mas é um posicionamento de dentro pra fora também. Então eu sim. imagino que você, mesmo ali com a roupa da academia, que Eu não tô tem... maquiada. É verdade. maquiagem que eu Na ia... academia eu estou eu maquiada, acredito, mas não era cabelo nem alinhado. disso que eu ia falar. A forma de você falar tem um processo interno muito grande, uma construção interna. Sim. Entende? Então, eu acho que o seu processo foi muito além da construção da autoimagem, da montagem do look, da maquiagem. Tem uma segurança interna de quem você é. Sim. Autoconhecimento, gente, criação a gente falou no Autoconhecimento, começo. exatamente. Não faz E a sentido criação da você identidade. passar. Não faz sentido Você você ter uma passar por essa identidade. transformação se ela não tiver
um porquê, um motivo. Você vai se transformar por quê? Só por causa da sociedade? Não faz Primeiro muita tem que começar em lógica. nós. Tem que ser por A causa gente de tem nós. que se sentir bem primeiro. De Aham. dentro pra De fora. dentro Cabelo, pra uma fora. cor forte não é Aham. pros outros, é pra Exato. você. É verdade. Você se É sentindo um amor bem, você próprio. consegue gerar isso nos outros. Por isso que eu falo que se você tá no ambiente de trabalho, você começa a mudar a sua comunicação, ou metade te critica, ou a maioria quer ser igual você. Então você inspira aquelas pessoas. Uhum. Então se você tá num ambiente em que você, por exemplo, é o chefe, você se veste super mal, a sua equipe vai se vestir super mal. Sim. Então assim, é onde você pode influenciar. Então tem tudo a ver com identidade e começa em nós mesmos. Nossa. Lamento Teremos informar um- que realmente acabou, tá? Muito assunto, Já Teremos tinha que marcar acabado, o né? Mas próximo. tudo bem. Próximos, vamos ter. Na verdade, eu quero deixar um spoiler aqui pra vocês, já encerrando e despedindo da Nariana com muito prazer, porque eu amo Foi essa menina. ótimo. Foi Amamos. maravilhosa essa conversa. E conversar com a Nariana é sempre assim, muito gostoso. E deixar um spoiler pra vocês. Em agosto, nós teremos algo muito especial com amigas de negócios e a Nariana. Então vocês fiquem de olho, né? Eu já vou despedir aqui de você, deixar as meninas despedirem, deixar os spoilers delas aí. Mas eu quero dizer isso. Fique de olho na nossa rede social, na rede social da Nariana, que em agosto teremos algo especial pra Sim. vocês. Um prazer, Nariana. Nossa, prazer todo igualmente, meu. Mari. Muito Foi um obrigada, prazer, amei. muito Um obrigada. prazer. Era te assunto ver pra noite sempre. inteira. É né? muito Nossa, assunto. certeza. Eu tô doida pra perguntar Né? mais coisas. Não, Vem logo a teremos parte Então, agora. já que elas 2. querem episódio, perguntar, o negócio é o Goela. seguinte, gente. Muito obrigado por tudo. Foi um prazer estar aqui com isso. vocês. Obrigada. É sobre isso e tá tudo Obrigada, bem. Nari. Foi Encerramos ótimo. por aqui mais um podcast com a Nariana, nossa consultora de imagem maravilhosa. Obrigada. Encerramos por aqui mais um podcast Amigas Amigas de Negócios. Negócios.